galera, Léo Fultra do podcast O Corretor chegando na área para mais um episódio do podcast O Corretor nesse início de 2024. E hoje a gente tem um episódio especial com o ISB Brasil e com uma atuária. A gente vai debater muito a respeito de como um custo do seguro é formado, quais fatores influenciam, por que a franquia é reajustada, por que a sua mensalidade de um plano de saúde pode ser reajustada e dentre outros assuntos. E hoje nesta mesa eu já estou com dois convidados que já participaram aqui algumas vezes do podcast O Corretor. Primeiramente as damas, tá, Carlos? Paula, seja bem-vinda ao podcast O Corretor mais uma vez. Obrigada, Léo, pelo convite. Realmente é muito gratificante estar aqui novamente e achei bem interessante essa tua proposta do tema. E acho que hoje realmente vai ser um momento em que nós vamos esclarecer muitas dúvidas, tanto do mercado como do consumidor, né, em si. Como que se calcula o preço do seguro, como você disse. Vai tirar um pouco essa, digamos assim, a roupa, né, do seguro e vai deixar o pessoal sabendo muito bem como que funciona essa questão toda nos ramos de seguros e por que é importante, né, que a gente saiba isso e por que o seguro realmente é importante. Perfeito, com certeza. Carlos. Fala, Fultra! Tudo bom com você, Tudo meu bem? querido? É um prazer estar aqui de novo com vocês. É um prazer estar com uma atuária que hoje vai contar para a gente como é que funciona a caixa de ferramenta do seguro. Né? O resto é aqui fora, mas como é que monta preço? Né? Quais são as probabilidades? Quantos morrem, quantos deixam de morrer, quantos usam o plano, quantos deixam de usar? Tudo isso ela põe lá num papelzinho que eu sei e entrega lá para a seguradora, entrega para a operadora de saúde, diz, olha, é melhor ter este preço aqui, cuidar com isso, com aquilo que está acontecendo no mercado. Mas eu já vou ficando por aqui porque nós temos aí uma convidada mais do que especial. É verdade. Hoje no podcast O Corretor, foi uma piada que esse cidadão fez aqui numa das palestras do ISB, né? Como é um atuário, né? Todo mundo já ouviu falar esse termo, mas ninguém sabe como que ele é, né? Então hoje a gente está trazendo aqui para você, consumidor de seguros, para você, corretor de seguros que às vezes não viu, a Sandra. Sandra, seja bem-vinda ao podcast O Corretor e conta para quem está nos assistindo aí quem é você, o que você faz, qual que é a tua carreira, conta pra gente. Que show, viu? Obrigada, Léo, muito obrigada mesmo. É uma satisfação estar aqui, principalmente porque eu tenho a oportunidade de falar que o atuário não é uma coisa mística, ele não está escondidinho, não se tem uma visão assim daquele senhorzinho ou daquela senhorinha que fica lá atrás naquela mesa só fazendo números, né? E para o mercado conhecer. Então é uma satisfação enorme poder participar, de verdade. Que bom. Você, assim, um cara que leva conhecimento para a população, eu fico muito feliz com esse convite, de verdade. Que bom, obrigado pelos elogios ali, mas eu acho que nós estamos aqui nessa mesa por causa do trabalho dela. Né? O Carlos muito bem falou ali como que funciona a caixa de ferramentas. Eu acho que é perfeito esse comentário que ele faz no seguinte sentido: vender o seguro é praticamente a perfumaria, né? Se a gente não tiver estudo, a conta não fecha. E é isso que a gente vê acontecer e que eu acho que cria a principal dúvida, o principal ponto de interrogação na mente do consumidor de seguros. Por que meu seguro custou R$2.000 e no ano seguinte custou 4? Posso fazer uma intervenção? Claro. Fultra? Olha, me veio rapidamente aqui, porque a Sandra, eu já conheço ela um pouquinho. Ela está, desde que a legislação foi alterada, lá na 9656, em 1998. Olha, o professor aqui às vezes esquece também. Fosfosol para ele. Nós tínhamos naquela época os planos de saúde. Ainda não existia nem a diferença de planos entre planos, enfim, a gente só tinha um muro entre o que era seguradora e o que era plano de saúde. As seguradoras, com todas aquelas regras, né, de eu ter um capital guardado para fazer frente a futuros sinistros, ter um cálculo mais específico, enfim, e os planos de saúde
operando cada um do seu jeitão. Alguns mais sérios, né, guardando dinheiro para fazer frente a futuros sinistros, e outros que simplesmente abriam, vendiam saúde, entre aspas, vendiam atendimentos, criavam atendimentos próprios, maquiavam, recebiam um monte de dinheiro, atrasavam todos os pagamentos com seus fornecedores, fechavam aqui e abriam em outra cidade, em outro estado e assim por diante. A 9656 ela veio para regularizar tudo isso aí. Opa, peraí, quem quiser trabalhar com isso agora vai ter que trabalhar criando um fundo. Como é que é o nome do fundo mesmo, Sandra? São garantias técnicas. Fundos garantidores. Fundos garantidores. Fundos garantidores. Que são as garantias técnicas para fazer frente a futuros sinistros. Isso aí foi um rebu no mercado, foi onde ela entrou, que era um furacão. E o que me deu aqui um insight para eu começar a falar tudo isso, que o nosso mercado hoje vive uma coisa muito parecida. Naquele tempo, os planos de saúde faziam e aconteciam do jeito que queriam e não havia legislação. Em não havendo legislação, os nossos clientes também estavam a descoberto. Sim. Porque achando que tinham um bom plano de saúde, no momento do grande sinistro, da grande necessidade, o plano dizia assim, opa, eu não tenho nem dinheiro para pagar. E eu escutei isso de um dono de uma operadora. E hoje a gente está vendo coisas parecidas, que chamam-se as veiculares, aí, as associações veiculares que já estão, inclusive, se aventurando nas questões do seguro de vida e outras situações. Então, até pergunto, Sandra, você acha que alguém pode operar sem ter um cálculo atuarial, sem ter noção das possibilidades, sem calcular sinistro? Você acha que isso é possível, é passível de acontecer? Ou temos que ser muito sérios nesse negócio? Bom, Carlos, foi muito importante seu questionamento, mas antes eu quero pedir permissão a vocês, só para esclarecer uma coisinha. O atuário, para ser um atuário, para responder atuarialmente, ele precisa de uma formação. E uma formação é uma graduação, são 4 anos realmente estudando ciências atuariais, tá? Então, hoje no Brasil, nós temos 15 locais, são 15 faculdades que oferecem esse curso. Em Curitiba, esse curso estava ativo numa instituição até 2008. No entanto, o curso exige um pouquinho, sabe, das pessoas. E isso aconteceu assim que não tinha um quórum. Por isso foi extinto o curso em Curitiba. No entanto, para ser atuário é preciso sim ter uma formação, uma graduação de 4 anos. Então não nasce um atuário de um outro curso. Ele precisa realmente fazer o curso de ciências atuariais. Agora, respondendo a sua pergunta, é muito importante que o atuário desenhe todo o produto a ser comercializado, seja ele na forma de um seguro de automóvel, um seguro residencial, um seguro de vida e um seguro saúde, que é dos planos de saúde. Existem sim algumas empresas que queiram comercializar sem ter este cálculo atuarial, no entanto, não tem a segurança, a garantia do risco. O cálculo atuarial nada mais é do que garantir a solvência do negócio. Quando se tem se monta uma operadora de plano de saúde ou então uma companhia seguradora, essa companhia seguradora, o produto dela principal é risco. Quem é que vai garantir esse risco? É o atuário? É o atuário em conjunto com toda a administração do produto. Quanto se tem de apetite ao risco? Qual é o apetite ao risco? Aí sim tem que fazer o cálculo. Agora eu digo que números, qualquer um pode chegar, a gente brincava que antes, né, até mesmo da lei 9656,
que é relativo aos planos de saúde, se pegava lá um papelzinho, né, de padaria, vou pegar um papel de padaria, vou fazer um cálculo aqui, o número, qualquer um pode fazer. No papel, qualquer número vale, né? Qualquer número vale, mas e a garantia desse risco? E a garantia do risco que essa empresa está assumindo? Quem que vai assumir esse risco junto? É através de estudos atuariais. Sem ter estudos para formação de preço, não tem como fazer. E o Carlos, ele colocou a questão da 9656, ela foi fundamental para o mercado de saúde suplementar. Foi fundamental, porque a partir dela é que os beneficiários começaram a ter a garantia da assistência à saúde. Houve um rol de procedimentos garantido. Existem muitos processos judiciais ainda correndo, aonde o beneficiário está questionando por que não tem uma garantia, por que não tem um benefício que é coberto, por que não tem um procedimento médico que não é coberto. Justamente porque antes dessa legislação era tudo, né? Cada um fazia por si, como o Carlos citou, cada instituição, cada empresa, cada companhia fazia por si aquele plano de saúde. E agora não. Agora o atuário, através desses estudos, através desse rol, desenha e faz todo o cálculo para poder garantir assistência à saúde, garantir o benefício na hora de acontecer um sinistro, tanto de seguro de vida, quanto do automóvel, residencial, qualquer um. Não se pode pensar em qualquer tipo de bem, uma garantia de bem, sem que o atuário tenha feito um cálculo. E deixa eu fazer até uma pergunta minha de curiosidade, né? A gente já ouviu, eu já tive presente em alguns dos eventos que você falou. E como que o ramo, né? Você já disse um fato que para mim ele é bem impactante, em a gente imaginar que em Curitiba não existem mais atuários formados desde 2008. Com essa nova onda de tecnologia, de inteligência artificial, hoje você, como atuária, já utiliza ferramentas de inteligência artificial? E aí vem uma pergunta, você vê isso como uma ameaça para a profissão do atuário? Ou você imagina que as ferramentas estão sendo desenvolvidas para aprimorar e aumentar a eficácia dos cálculos já feitos? Com certeza a segunda opção, com certeza. Eu até citei na nossa opinião de valor, a última, né, do ISB, uma frase interessantíssima, que é assim: nenhuma máquina é tão boa se não tiver um homem que alimente essa máquina. E é dessa forma que eu vejo o atuário. A inteligência artificial, ela vem apenas para aprimorar todo o estudo. Só que o cálculo atuarial, ele não é uma forma de bolo. Não existe uma forma de bolo. Não é assim, eu vou lá, vou alimentar, né, todo o sistema e ele vai fazer o cálculo sozinho. A cada dia nós temos que avaliar situações diferentes. Então, o cálculo atuarial, ele, embora eu acabei de citar aqui o papelzinho de padaria, vou fazer, ele é quase artesanal, porque eu preciso todos os dias acompanhar como é que está o mercado, como que aconteceu, qual foi a situação histórica aqui, a base histórica, como é que eu tenho a minha situação hoje do mercado e como que eu vou projetar. E isso é constante. Hoje eu tenho um cenário, amanhã eu tenho outro, daqui uma semana eu tenho outro. Então não tem forma de bolo pro atuário, não. Eu fiz essa pergunta porque eu, o Carlos, a Paula, a gente escuta muito o seguinte: o corretor vai acabar, você não precisa mais do corretor. E eu acho que aí os nossos mercados e horizontes convergem para o mesmo ponto, né, Paula? Porque assim, o seguro, todas as seguradoras têm produtos para auto, para residência, para empresas, seguro de vida. Mas depende da peça por trás do sistema colocar e entender as necessidades, como a gente mesmo falava aqui nos bastidores.
o nosso trabalho de dia a dia de identificar a necessidade e fazer os apontamentos corretos aos clientes, né? Falar, olha, você precisa disso, né, Paula? Que nem a gente estava falando ali nos bastidores, né? Não, isso mesmo, eu estava até comentando com o Léo. Eu tive uma situação, por exemplo, que eu estava cotando um grupo, né, para fazer, por exemplo, um seguro de vida. E eu perguntei até para a pessoa responsável da empresa, ele tinha afastados, quais seriam os motivos de afastamento, o porquê. E daí ela falou assim, eu tenho 3 afastados, eu não tenho informação tão correta. Eu falei, isso é importante, esse dado é importante. E nós, como corretores, nós temos que levar esse dado bem, assim, o mais correto possível, a informação mais precisa, porque isso ajuda também, eu falei assim, a melhorar realmente as taxas e até a baixar o custo do teu seguro. Então, as informações realmente, elas através do corretor, como o Léo falou assim, será que vai acabar? Não, porque nós somos, né, os profissionais capacitados e que nós conseguimos chegar até o consumidor e tirar dele a informação que a gente precisa e, ao mesmo tempo, depois levar um retorno. Porque aquilo, como se diz assim, a informação mais precisa, a informação mais correta, ela ajuda realmente a você minimizar, né, o prejuízo, você minimizar riscos, você entender melhor o que você está, né, no caso, protegendo. E, com isso, a informação ficando mais clara, realmente, vamos dizer assim, você consegue mitigar muita coisa, sabe? E, então, isso é muito importante. E a tecnologia acaba ajudando que nós vamos juntando várias informações de várias pessoas, vários corretores, vários profissionais, e nesse momento, claro, a tecnologia ajuda a gente a trabalhar os dados. Mas os dados, eles vêm das pessoas, as informações partem das pessoas. E os corretores, nesse momento, eu entendo que são fundamentais para levar essa informação para dentro das seguradoras. E eu vou fazer uma relação com algo que aconteceu ontem comigo. Ontem, pela primeira vez, eu fui doar sangue. Nunca tinha feito doação. Parabéns, eu sou um doador habitual. E quando eu comecei, eu também tinha ido que nem você, e tinha um garotinho na salinha de chá, depois que você toma um chazinho, come um pãozinho. E aí ele perguntou, tio, você veio doar sangue para alguém? Eu falei, não, eu vim doar para quem possa precisar. E esse garotinho, ele disse assim, mãe, tomara que seja para o meu irmãozinho, né? Então aquilo... Nunca mais parei. Então assim, e aí foi... Agora, o cara tá falando que doou sangue ontem, o que ele vai trazer agora? Eu entrei numa sala e tive que responder um monte de pergunta. Então é isso, para você consumidor, entender um pouco sobre o seguro e sobre a formação do preço, sobre o trabalho da Sandra, que quando a seguradora lá começou a operar, ela deveria fazer umas 16, 17 perguntas. Quando a gente chegava para você e perguntava se você ia para a faculdade, se você ia para o trabalho, se no trabalho tinha garagem, se não tinha, são essas perguntas que fazem com que o cálculo da Sandra chegue num ponto assertivo, para que o carro, quando bata, saiba-se quanto que custa uma franquia, né? Então, é muito importante e é muito, digamos assim, é de fundamental importância para o consumidor que está aí nos assistindo entender que não adianta a gente informar a seguradora de um perfil errado. Que além de você correr um risco de não receber, isso vai impactar no seu bolso. Porque no ano que vem os cálculos vão ser feitos talvez ao seu favor. Mas daí, quando a seguradora detectar as fraudes, ela vai reajustar e vai ter um nível de custo elevado de volta. Que foi muito o que aconteceu, principalmente no setor de auto, na última situação que a gente teve aí, global de riscos de saúde, que envolveu diretamente seguro de auto. Onde a maior parte das companhias houve uma redução, porque os carros diminuíram os índices de acidentes, de eventos relacionados ao seguro, porém teve um ajuste no residencial, teve uma curva totalmente fora para o saúde, né, Sandra? Exatamente. O dado é importantíssimo. Sem a qualidade dos dados, sem uma quantificação adequada e a qualidade adequada, o resultado final influencia totalmente. O que acontece é assim, se eu tenho um dado
aonde eu tenho que tratar esses dados, aonde eu tenho curvas que eu não consigo acompanhar, o resultado vai me trazer um valor, um fator, uma taxa diferenciada. Então, você citou, Léo, o meu seguro alto vai ter um valor diferenciado? Vai ter um valor diferenciado porque a forma como você dirige no mercado, a tua idade influencia, quem são as pessoas que estão dirigindo esse automóvel, a cidade onde você está, aonde você frequenta, tudo isso influencia no resultado do cálculo. Tudo isso vai influenciar lá no valorzinho final. E é muito comum, inclusive, assim, agora me faz lembrar de novo de saúde, inúmeras vezes eu entro em carros de aplicativo, aonde de repente alguém me pergunta, o que você faz? Daí eu vou falar, né, eu sou atuária, daí, o que você faz mesmo? O que é isso mesmo? Eu nunca ouvi falar, eu vou explicar. E quando eu cito que eu estou atuando já no mercado de saúde suplementar há mais de 20 anos, aí eles falam assim, nossa, mas os planos de saúde são tão caros, né? Aí eu começo a explicar por que é caro. É caro porque houve uma utilização. Mas as operadoras de planos de saúde têm um lucro muito alto. Eu posso comprovar que os lucros são mínimos para as seguradoras, porque elas têm que fazer tanta reserva financeira, garantir tanto para poder atuar no mercado, o risco delas são tão expressivo que a gente não tem noção. Então, quando chega lá na ponta uma taxa para poder fazer um seguro automóvel, um seguro de vida, aonde se tem um valor alto, não foi tirado assim da cartola, olha, eu vou tirar hoje esse valor e você vai pagar. Não, existiu todo um estudo atuarial, existiu toda uma avaliação das reservas garantidoras que as companhias têm que constituir para se manter no mercado, porque assim, chega a ser até injusto, a gente começa a brincar e fala assim, meu Deus, é injusto. Às vezes a companhia não tem dinheiro para poder se manter, ela tem que pagar o sinistro que aconteceu, mas ela ainda, além daquele valor que ela tem que pagar, ela tem que guardar. Sabe o que eu gostei de tudo isso? Ela não contou em momento nenhum pro Uber que os cálculos que ela faz aqui determinam que nenhuma seguradora quer fazer seguro para Uber. Pessoal, não vou falar isso. Pessoal, vou chamar rapidinho o break aqui e a gente já volta no podcast O Corretor para continuar esse super bate-papo.
aí, pessoal, voltamos diretamente aqui dos estúdios da AD Media Group com o podcast O Corretor e na TV Euronews também. E a gente vinha fazendo, até terminei o bloco fazendo uma piadinha, né, Sandra? E assim, é muito importante, e aí eu acho que é um ponto fundamental que acaba acontecendo ali, que é o gancho que você estava falando. Os planos, eles sobem. Eu tive aqui no último episódio também a presença do Altevir, presidente do Sindiceg Paraná e Mato Grosso do Sul, onde a gente abordou, e aí eu chamo todo mundo da mesa para a gente falar sobre isso, a respeito dos gastos, né? Se a gente for pegar a renda do brasileiro, ela é uma renda ali que hoje impacta muito. E o plano de saúde, sem sombra de dúvidas, eu não vejo... talvez por ser corretor, né, e ter o plano de saúde, ter condições de ter um plano de saúde, eu vejo ele como fundamental. Eu acredito que a gente tem um excelente trabalho prestado pelo SUS, mas é como eu costumo brincar e falar, né? Você navegar no SUS, se você navegar, que nem você andar de ônibus, se você estiver fora do horário de pico, ele vai seguir muito bem. Mas como em qualquer país, em qualquer sociedade, no momento, em pontos cruciais, não vai bater a conta. Eu acho que não bate a conta, às vezes, como você vem bem dizendo, nem para o próprio plano de saúde, né? Em questões de gasto, em questões de procedimento, é óbvio que a gente tem uma agilidade. Mas tem operadoras de saúde que a gente sabe, escuta falar às vezes, que um procedimento leva 2, 3 meses pela cadeia de médicos que ela apresenta, mas também relativo ao valor do que o consumidor pode pagar. E aí, um ponto que a gente comentou ali que eu não posso deixar de perguntar e citar por que o plano de saúde sobe tanto no país e a gente tem uma regulamentação, ao meu ver como corretor, que às vezes impacta muito, que a gente escuta o seguinte: não, as empresas, as operadoras, elas focam hoje muito mais no plano de saúde para pessoa jurídica. Eu já escutei que para pessoa física tem uma limitação lá de reajuste na ANS. É só o fator financeiro ou tem algum atrativo? Conta pra gente, para quem tá nos assistindo aí a respeito disso. Que pergunta, hein? Que pergunta é essa? A gente só faz pergunta boa para quem é bem qualificado, né, Carlos? Imagina se ele fosse motorista do Uber. É complicado, né? Por que o mercado só está oferecendo plano coletivo e não individual? O que acontece é assim, eu vou tentar responder todas as perguntas que você me fez de uma forma bem sucinta. Vamos pensar o seguinte: estamos num momento em que se tem muita doença, está sendo detectado muita doença o autismo. Não é autismo, né? É uma síndrome, não é doença. Vou corrigir a minha fala agora. Não é doença, é uma síndrome do autismo, aonde exige medicação muito cara. E se exige que o plano de saúde cubra. Aí, vamos pensar no seguinte: um plano de saúde individual, na contratação individual. Se a gente pensar, eu vou fazer uma reserva financeira para cobrir os meus gastos. Eu não vou contratar plano de saúde, eu prefiro ir lá no SUS, porque o SUS, como você disse, né? Eu achei interessante a tua colocação, como sistema de ônibus coletivo, ele funciona muito bem, é só no momento que tem um fluxo maior que ele vai... Demanda, né? Vai me prejudicar aqui no atendimento, mas se eu for fazer essa reserva financeira para poder cobrir esses gastos, existe um medicamento para o autismo que custa 9 milhões. Quando é que a gente vai conseguir fazer essa reserva financeira? E o que está acontecendo com o mercado por conta desta questão do plano individual? Eu não vou conseguir ter uma massa que vai prevalecer o mutualismo, porque o plano de saúde, assim como também os seguros, a maioria, o que prevalece é o mutualismo. Todos contribuem para que cubra alguns sinistros. Aí, o que acontece? O custo é elevado. Na hora de fazer um equilíbrio financeiro que vem o reajuste, a ANS determina que para os planos individuais familiares seja reajustado apenas aquele
índice que ela fez o cálculo, então vai ser feito aquele índice, 9,36. 63. Isso, 63, que foi o último divulgado no ano passado. Ok. Isso é o suficiente para cobrir um medicamento que entrou sendo exigido que passa a cobrir? Porque o que acontece com o rol de procedimentos? Ele funciona assim, eu contratei um plano, eu tenho cobertura do rol. A cada momento a ANS está divulgando uma implementação nesse rol e você passa a ter cobertura. Só que você, no momento que contratou aquele plano, não tinha cobertura. A partir do momento que a ANS coloca, você tem cobertura, você vai ter direito a utilizar. Alexandra, deixa eu só te interromper um pouquinho. Então, a gente pode dizer que a inflação médica, a inflação hospitalar, ela é diferente da inflação econômica. Total. E aí eu imagino que os novos tratamentos, as novas tecnologias, as novas drogas, né, elas impactam de uma forma completamente diferente do que uma inflação econômica, como a gente está acostumado a ver. E eu acho que é isso que muitas vezes o consumidor final às vezes não entende. Diz assim, mas, puxa vida, eu só fui aumentado em 5%, 6%, que é o IPCA acumulado, e como é que o plano vem me cobrar 9,63% quando individual, né? Mas continue. Eu só lembrei disso porque, então, é muito mais caro, na verdade, essa área, né? Esses reajustes, né? Dessa área. Totalmente. Existe um outro indicador que é pouquíssimo falado, que é o VCMH, a variação dos custos médicos hospitalares. Ele está muito acima, inclusive, do indicador que é feito para reajuste dos planos individuais familiares. Você lembra qual que é o número dele agora? Lembro, 14,9%. Isso foi divulgado em março do ano passado. Agora, 14,9%. O anterior foi 23%. Então, veja quanto que é. O que esse indicador serve? Para que as operadoras de plano de saúde vão até o próprio prestador e ela tem que negociar. Eu tenho lá um hospital onde ele vai negociar, ele vai falar assim, não, a variação dos custos médicos foi de 14%. Só que a operadora só conseguiu reajustar 9%. No individual. No individual, né? No jurídico, os reajustes vem acho que cobrindo, digamos assim, uma parte da... Mais ou menos. Posso garantir para vocês que é mais ou menos, vem cobrindo. O que acontece? A ANS, ela tomou muito cuidado, inclusive para não prejudicar a população. Ela tomou cuidado porque ela colocou um critério de cálculo que o atuário vai fazer, que é chamado pool de risco. Então, ela pega contratos de planos coletivos e une todos esses contratos com menos de 30 vidas, menos de 50 vidas. Vai depender do critério do desenho que a operadora fez. Mas vamos colocar aqui 30 vidas. Então, ela juntou tudo justamente para minimizar alguns impactos, porque pode ser que uma utilização, um procedimento cirúrgico em um determinado contrato tenha elevado e haja uma necessidade de reajuste muito maior. O que aconteceu? Com esse pool de risco, ele minimiza o reajuste. Então, tem o reajuste, sim, ele é mais livre negociação. Então, como se fala livre negociação, aí as operadoras optaram por comercializar mais. Por quê? Porque ela tem como equilibrar. Veja, nós estamos falando de um lado onde ela tem que negociar com seus prestadores esses procedimentos médicos. Em contrapartida, tem o produto individual familiar, onde ela tem uma margem aqui, não pode aumentar mais do que aquele indicador lá feito pela ANS, e tem um plano coletivo que ela pode negociar. Então, só que tudo é feito cálculo, tá, gente? Isso é muito importante falar. É feito cálculo, tem como comprovar. Da onde que saiu o número, não é assim, simplesmente chega lá e fala assim, ó, eu vou reajustar o teu plano coletivo em 50%.
tem como comprovar. Houve uma utilização, tem cláusula contratual, ela tem que ser seguida. A Inesc também é muito rígida com relação às operadoras de plano de saúde, onde ela determina assim, que a cláusula contratual tem que ser clara e inequívoca. Clara e inequívoca. Se não for clara, pode dar problema para as operadoras. Então, tudo tem que ser calculado e bem desenhado, com fórmulas e tudo mais. Mas eu vejo que isso é algo que a gente está convergindo e evoluindo, trazendo aqui, por exemplo, o episódio que nós recebemos a Lori e o vereador aqui, o Pier Paulo, quando a gente fala em autismo, em crianças neurodivergentes. O teste do pezinho detecta 7 síndromes. Existem mais de 50 já, né, um pouco mais conhecidas. E aí, tanto foi um ponto que eu levei para as seguradoras e tenho conversado com elas, por que não oferecer uma cobertura similar ao que a gente vê no seguro de vida de doenças graves a mães que desejem ter um capital contratado para servir como apoio num plano de saúde, né? Então, eu tenho um seguro de vida com limite máximo de indenização, que às vezes esse tratamento, como você falou, um medicamento custa 9 milhões. E se essa criança precisar de 2 doses? Quantas doses são necessárias? Para que a gente possa entender, né, o mercado farmacêutico. Até a gente está aqui na pauta para tentar trazer um especialista do mercado farmacêutico para fazer fechar todas as pontas, vamos dizer assim, para que a gente possa entender que, como a gente bem disse, pessoal, a gente não está aqui trazendo para ser pragmático, para falar, olha, os números são terríveis. Não, os números são o que vão fazer com que o seguro fique mais caro, fique mais barato, mas são eles que vão nortear, né? Nós passamos em 2019 até 2021 ali pela situação de pandemia e isso acendeu um alerta para os cálculos de quando será a próxima, porque a gente já calcula quando vai ser a próxima. Pode ser que aconteça, algo meio estilo Nostradamus, pode ser que aconteça ou pode ser que não aconteça. Mas matematicamente falando, a probabilidade é maior que aconteça naquele período, né? Só que tudo isso que você traz, Sandra, eu vejo daí o lado do corretor. Eu acho que a Paula me ajuda aqui nesse ponto também, todos, na verdade. Ultimamente eu vejo assim meio que uma dança das cadeiras. Que a operadora pega, daí ela reajusta, daí o corretor vai lá, a empresa reclama, aí o corretor entra na área, pega, vai para outra operadora, daí a outra operadora tá com uma tabela um pouco mais favorável e começa uma dança das cadeiras. Um ano você tá numa operadora, outro ano você tá numa outra operadora, só que daí você traz para nós que o quê? O cálculo ele é geral. Claro que dentro de uma carteira de seguros, de plano de saúde, existe o que a gente fala de sinistralidade, que eu gosto de falar de evento. Vamos usar o termo evento para seguro-saúde também. Então, você foi lá e quebrou o braço. Então, 100 mil pessoas quebraram o braço, 100 mil pessoas descobriram uma doença que vai ter um tratamento contínuo e o plano vai ter que assessorar. E aí começa uma troca de carteiras entre elas também, né? Paula e Sandra, Carlos. Vamos todo mundo falar disso agora. Essa troca, esse jogo das cadeiras. O que vocês acham? Quem puxa? Pois é, isso é uma verdade. Até só voltando rapidamente, foi muito interessante a colocação que você fez, Sandra. A questão, por exemplo, do plano individual e do plano coletivo. As pessoas às vezes perguntam, mas eu sou a mesma pessoa, que diferença faz se eu fizer um plano meu individual ou se eu fizer um plano coletivo? Então, foi bem esclarecedora essa tua explicação, porque daí as pessoas também começam a entender que não é um simples detalhe, são vários detalhes, né? E essa questão da dança de cadeiras, realmente isso acontece. Eu tenho clientes que me procuram, não, mas agora subiu muito, eu quero que você ache uma alternativa para mim que seja melhor nesse momento, porque eu não posso pagar tudo isso, eu não quero pagar tudo isso, mas ele quer continuar tendo as melhores coberturas, os melhores hospitais, os melhores atendimentos e pagar muito menos por isso. Em algum momento, você até consegue analisar o grupo, né, e colocar até numa situação melhor, mas a gente já explica, né, até como corretor é o nosso papel. Daqui a pouco você pode começar a ter um novo problema também, porque é tudo muito dinâmico.
Não existe como você falou, uma mágica. São números, né? E isso realmente tem acontecido. Eu percebo que em alguns momentos apresenta-se, até a gente consegue alguma alternativa melhor, mas já esperando assim, ó, na renovação do contrato ou no próximo ano, vai acabar causando um problema maior para nós, porque as situações vão ser invertidas e você vai ter que trazer novamente esse problema para dentro da tua corretora. Então, também o papel do corretor é muito importante em gerenciar isso e até explicar para o cliente que, em alguns momentos, não é a melhor alternativa o preço. Nesse caso, principalmente, né, na área de saúde, não é melhor o preço. Isso tem que tomar muito cuidado, sabe? Eu acho que essa é uma preocupação que nós temos que ter muito com isso. Acho que o Foltran ele foi muito pontual na sua fala, quando você disse assim, puxa vida, por que ainda não inventaram um produto, né, que deixa uma mãe tranquila, caso a criança recém-nascida venha apresentar um problema, exista um capital, alguma coisa assim. Já começam a surgir alguns produtos, né? Veja que o seguro de vida tem o chamado doenças graves. E o doenças graves, para que serve? Ele é um grande acessório, um grande aliado do próprio produto de saúde, do plano de saúde. Muito bem Porque colocado. o plano de saúde, às vezes, ele não cobre todas as questões que vêm junto com uma doença, né? A questão de um câncer, a pessoa perder os cabelos e para o seu bem-estar, de repente, ter que comprar uma peruca. O plano de saúde não paga a peruca. O plano de saúde, se a pessoa não tem um plano dental, também não paga um tratamento dentário por conta da quimioterapia, da radioterapia, né? A Paula estava falando e eu lembro que nós já vivemos na área de saúde um mar azul, mais tranquilidade, aonde nós não tínhamos tantas demandas judiciais, porque de um momento para o outro a judicialização do saúde passou a ser uma coisa muito comum. Os juízes entendem que os planos de saúde têm que pagar tudo, e aí cai na conta do atuário lá dizendo, mas a gente não projetou o produto para isso, né? A gente tem, e costumava falar, os politraumatizados e as doenças de longo prazo, tratamentos de câncer, enfim, que são situações onde, monetariamente, financeiramente falando, é um poço sem fundo. Não se sabe quanto vai gastar. E a Sandra agora acabou de lembrar a gente sobre as psicoterapias, né? Com medicamento de 5 milhões de reais, e a gente não tem o prazo. A gente sabe quando inicia a psicoterapia, mas quando termina, né? Como é que eu, Sandra, né, atuário, ponho isso na cabeça, ponho na conta? Então a gente viveu aquele tempo Covid, né, 3 anos atrás, onde as demandas foram bem menores, embora o mercado de saúde estivesse atendendo o caso de Covid, não estava atendendo os outros, né? Que são aquelas doenças e eventos programáveis, enfim. Então tudo isso aí criou uma represa muito grande. Quando a Covid foi embora, as pessoas voltaram e disseram, opa, agora eu vou tirar a minha unha encravada, agora eu vou fazer, minha vesícula aguentou até agora, mas está na hora de fazer. Então todas aquelas demandas que eram situações eletivas, elas vieram e implodiram as carteiras de saúde. Junto com isso, a ANS vem lá dizendo, olha, estas carteiras que a gente não regulava, a gente agora quer começar a regular também. Poxa vida, aí os operadores, pelo amor de Deus, se a gente não conseguir fazer o aumento, e aí a nossa preocupação, né, Paula, Foltran, como corretores, a gente se preocupa muito com o cliente, né? E os clientes esse ano que passou, eles sofreram aumentos na casa de 20 e tantos %. Quem é que aguenta? Não, ninguém aguenta. É muito difícil. E aí, não sei se seria a dança das cadeiras. É a necessidade de eu ter que adaptar o produto que eu tenho. Eu ainda quero atender os meus funcionários. O seguro-saúde, o plano de saúde, é a segunda maior conta dentro de uma empresa. A primeira é a folha salarial, a segunda vem o saúde. E ele não é um benefício definido. Eu não digo assim, é R$100 para cada um. É variável. Então, como é que você chega para o financeiro de uma empresa para fazer o bid, né, para fazer o seu orçamento, e vai dizer assim, quanto é que eu vou pagar de seguro? Qual vai ser o aumento do saúde esse ano? Não sabemos, né? Então, judicialização,
as novas terapias, os novos descobrimentos, enfim e tal, e a utilização que tem sido grande, e aí o pior, muita gente por conta do preço sai. Quem sai? Posso perguntar quem que sai do plano de saúde hoje? Eu arrisco dizer que provavelmente aquele usuário que muitas vezes nem utiliza ele. O saudável, matou a charada. o Quem é que saudável fica? Aqueles aquele que que realmente necessitam. Então, que precisa. Que Sandra, utilizam, né? eu tenho que te fazer uma pergunta. Então, peraí, vou te interromper. Depois do comercial ele faz a pergunta. Então não sai daí, espera que a gente já volta. Voltamos. Eu espero que o Carlos não tenha esquecido a pergunta que ele ia fazer antes do comercial. Vai, Carlos, lança a braba pra Sandra. Que pergunta? Aquela pergunta, aquela. Sandra, como corretores e como consumidores, porque ambos somos, né? Sim. Preocupadíssimos com o futuro. Você vê como o mercado de saúde, dentro deste ano, que a gente já tem aí alguma pinceladinha, e nos próximos anos. Porque da forma como está
a gente vai ver e a gente está sentindo que nós vamos chegar num ponto onde ninguém mais vai poder contratar ou ter um plano de saúde. Acredito que em algum momento teremos que ter uma estabilização. Qual que é a tua sensibilidade? Você que está ali dentro, vendo os números, você vendo muito de perto para onde que o mercado está indo, e se de repente a própria Agência Nacional de Saúde, que ela ficou um pouquinho meio na lateral, né? Ela parou de mandar um pouco, tem muita influência, etc. Se eles vão abrir para surgirem novos jogadores aí dentro desse processo. Enfim, dá uma ideia dentro do que você conhece, do que você sabe. Porque eu sei que você tem notícias aí boas para a gente entender. O que acontece é assim, né? Você falava um pouquinho antes a respeito de quem sai do plano, né? Em função do custo elevado. Quem sai do plano? Saem as pessoas, infelizmente sai a maioria dos que estão saudáveis, né? Aí fica uma massa que tem uma utilização. Na hora que o atuário vai fazer o cálculo, ele vai olhar o quê? Utilização. Quanto maior a utilização, o Léo citou sinistralidade. O que vai acontecer com a sinistralidade? Eu tenho receita e tenho uma despesa elevada. Sinistralidade maior. Aí eu vou contar para vocês o seguinte: tivemos um período de pandemia, 20, 21, onde começou a ter novamente as consultas, os procedimentos eletivos começaram a ser realizados, o que ficou represado em 2020. 22 teve um aumento, 23 foi bem significativo. Muito significativo. E sabe o que aconteceu com as operadoras daí? Aconteceu o seguinte: além da sinistralidade ser alta, elas passaram a ser obrigadas a constituir uma reserva financeira que chama-se provisão de insuficiência de contraprestação. Veja bem. Inadimplência. Não, de insuficiência mesmo. Por quê? Porque aquela pessoa saudável, agora eu vou colocar o gancho do que você falou. Okay. Aquela pessoa saudável acabou saindo do plano porque ela não estava utilizando. Então, eu vou precisar cortar gastos, eu vou tirar o plano de saúde que eu não estou utilizando. Então, essa pessoa que não estava utilizando, que estava dando o equilíbrio financeiro para o plano, ela sai e fica só aquela população que está utilizando. A minha sinistralidade aumenta. Logo eu vou ter uma receita menor e uma despesa maior. Eu tenho descompasso e eu como operadora sou obrigada a constituir. Além de ter esse gasto, além de ter esse desequilíbrio, sou obrigado a constituir uma reserva de insuficiência de contraprestação. Veja, tudo isso tem que compor o preço lá final. O que vai acontecer com esse mercado? Nós estamos vendo a cada dia novas tecnologias, a cada dia sendo implantada essas novas tecnologias para tratamento de doenças que até passam a ser sequelas da Covid, porque podem ser sequelas, ainda não temos esses números precisos para divulgar no mercado. Veja, o atuário ele trabalha só com números, né? Ele vê tudo números, o tempo todo são números. Eu não tenho esses números para trazer para vocês aqui e dizer assim, qual o impacto da pandemia? Ainda eu não tenho, eu preciso de uma amostra muito mais robusta para poder... A gente vai saber talvez, sei lá, daqui uns 10 anos, eu acho. Eu acredito que menos. Eu acredito que aí, a partir do ano que vem, nós temos um número melhor, porque daí fechou esse ciclo mais crítico. Agora a gente vai começar a trabalhar com a questão das sequelas. Aí nós temos tudo isso. Lá no passado se falava, inclusive, de uma possibilidade de fazer uma previdência, transformar o seguro em um plano de previdência. Guardar, como o Léo citou aqui, uma mãe preocupada, fazer uma reserva para poder fazer frente. Isso é possível em plano de saúde? O que vocês acham? Que isso é possível fazer? Eu tenho
implementação de rol constante, eu tenho novas doenças surgindo, novas tecnologias, porque elas precisam acompanhar. Sim. Assim como a inteligência artificial veio aqui para o nosso mundo, estamos num mundo real aí de inteligência artificial, isso também acontece em saúde. É possível guardar um dinheiro? Um benefício definido lá no final? Não tem como. Não tem. Eu não tenho como capitalizar um dinheiro para fazer frente a isso. Por esta razão é que em saúde se fala muito em que o regime de financiamento é justamente esse, não é o capitalizado, é de repartição simples. Peguei o dinheiro, pago. Peguei o dinheiro aqui de contraprestação, eu tenho que pagar e manter. O que a gente vê para o futuro é que precisa ser muito cuidadosamente analisado esses dados para que não haja um impacto. A Paula falou da preocupação do corretor quando ele fecha um contrato e depois, quando vai renovar esse contrato, vem um choro. Olha, Paula, Carlos, Léo, preciso de um plano com Custo valor mais- menor. Está muito caro para mim. Eu estou disposta a pagar esse valor menor? Claro que eu estou. Quando eu tiro, né, o valor ali, estou disposta. Mas eu estou disposta a abrir mão daquele hospital que me dá cobertura, daquele médico que está me atendendo. Eu estou disposta a isso? Isso é importante, sabe? Então, tudo isso compõe o preço final. E aqui eu estou sendo um pouco mais assim, falando mais em saúde, mas você pode aplicar tudo que eu estou falando em todos os ramos do seguro. Todos os ramos. Você está falando agora, eu estou pensando em tudo. O princípio de saúde é o mesmo do alto. Quando a gente vai falar que o seguro do alto muitas vezes sobe porque muitas pessoas se evadem de ter o seguro correto ou não tem o seguro e o custo é repassado para a seguradora. E aí, hoje em dia, para nós corretores, é comum, e é isso eu sempre deixo claro, né? A seguradora acionar um escritório jurídico e ir atrás do causador. Isso daí a gente está vendo numa frequência que nós estamos há quanto tempo no mercado e a gente pegava um caso. Hoje passou de R$1.000, a seguradora já está indo atrás. E assim, você vai falar o que para essa pessoa? Pois bem, você deveria, foi o ponto que eu trouxe para o Altevir. Será que agora, pela mudança do DPVAT, não seja o momento de sentarmos mercado segurador, poder legislativo, Congresso, e criarmos uma normativa de um seguro obrigatório para atender o mercado? Quer ter carro? Então tá bom. Teu carro você não quer proteger, não tem problema. Mas o dano que você causar a outra pessoa vai ter que estar protegido. Igual é em mercados mais desenvolvidos de seguro que a gente já escuta. Você vai baratear muito o custo. O seguro para terceiros, por si só, ele já tem um custo muito mais acessível, independente da idade. Você vai ter uma gama de veículos mais segurados, porque daí as seguradoras se verão obrigadas a olhar e falar, só para terceiro eu aceito até 50 anos. É só para terceiro, se o carro estiver lá, não tem problema. Mas, pessoal, eu tenho que falar para vocês que o nosso tempo está acabando. Paula, vamos lá. Vou puxar com você agora. O que você achou que foi esse episódio? Traz o teu fechamento do episódio aí do ISB com uma atuária e a importância da Sandra e do Instituto também, né? Nesse ano de 2024 aí, você está à frente, é presidente. Quais são, o que você, como presidente, anseia aí para o ano de 2024? Bom, Léo, primeiramente deixa eu agradecer então a minha presença aqui, o convite. Agradecer a Sandra também, né, que veio aqui e esclareceu muitas das nossas dúvidas e trouxe também para o mercado e para o consumidor muitas informações. Nós temos muito ainda a trabalhar, eu acho que nesse ano, como você falou, o Instituto vai continuar trabalhando e trazendo muitas informações. Nós continuaremos tendo, né, os nossos, como posso dizer assim, nossos projetos, né, eventos, estamos bastante preocupados, né, com todo o andamento de como que as coisas estão indo, né,
E até esse assunto, esse tema de hoje, nós temos certeza que ele não foi esgotado em quase nada aqui. Nós temos oportunidades e teremos oportunidades até através da parceria que nós temos, né, com você, Léo, com o podcast. E a nossa intenção realmente nesse ano é continuar trazendo informação, divulgando, trabalhando e levando informação de maneira fácil, clara, para o maior número de pessoas, fora do mercado também, tanto no mercado como fora do mercado. E agora nós já estamos começando, até como você falou, a nossa agenda é agora nessa próxima quinta-feira, agora dia 25, nós já temos a nossa primeira edição da Quinta com Benefícios, que será às 9 horas da manhã, será no formato online. Então, eu convido a todos a participar. E, fora isso, claro, depois nós continuaremos, né, com todos os nossos projetos e vocês, com certeza, vão estar sendo informados. E nós contamos realmente com a participação e a presença, né, de todos para que cada vez mais nós possamos desenvolver o nosso mercado. Não só para nós que trabalhamos com o mercado, mas para o consumidor, que ele entenda da importância do mercado como um todo. Com certeza. Carlos, vou deixar ela por último, porque ela foi a convidada, né? Você já vem aqui sempre, então vai você agora. Serei rápido. Mas falando também em nome do ISB, a nossa parceria aqui, Léo Foltran, tem sido muito bacana, podcast, a informação que a gente pode trazer. Eu acho que a gente pode sugerir até através dos seus posts aí, que as pessoas deem algumas ideias, sugiram. O ISB pode trazer também convidados, enfim, que os nossos associados têm interesse. E isso aí desenvolve o nosso mercado e, principalmente, a gente também está levando informação ao nosso cliente, que é deles que nós subsistimos, né? E a Sandra aqui foi sensacional. Ela vai voltar já, é como eu sempre falo. Aquela piada que eu te falei é o seguinte, que todo mundo come bacalhau, mas nunca viu a cabeça do bacalhau, né? Eu não ia tirar a piada dele, né? Ele que fez a piada, deixa ele falar. Hoje a gente traz com a cabeça para dizer, olha, o atuário existe, é um ser humano, né? Não é um bicho. Ele é desse planeta. É um matemático estatístico que gosta de seguro. Né? E que gosta de fazer muita atuário, né? Então, Sandra, fala, muito obrigado, tá? Foi obrigado bem legal pela você estar com a participação. gente aqui. Eu é que tenho a agradecer vocês, de verdade, como eu comecei aqui falando, né? É muito bom poder colocar para o mercado que existe o atuário, que ele realmente não é um bicho. Não sou bacalhau, tá? É aí que eu preciso dizer que eu não sou bacalhau, não me sinto. Mas, brincadeiras à parte, foi sensacional. Muito obrigada pelo convite. O ISB sempre com essa oportunidade da gente poder expor. Léo, muito obrigada de verdade pelo carinho. E os corretores são fundamentais. Sem os corretores, de que adiantaria a Sandra fazer o cálculo? De que adiantaria a Sandra fazer o cálculo? Então, muito obrigada, foi uma tarde muito gostosa estar aqui com vocês, podendo participar, conhecendo também vocês, porque eu acabo ficando lá, fazendo o cálculo, mas eu vejo a visão de vocês, a ânsia do corretor em saber, a curiosidade, e a gente poder passar isso para o mercado é fantástico. Que bom. Seguindo a linha que o Carlos falou ali, já está, Carlos, no planejamento do primeiro semestre, nós elaborarmos, e aí com certeza vou contar com o apoio do ISB, perguntas e respostas, e destinarmos um único programa só para isso, para ser um programa de respostas. Que bacana. E antes de me despedir de vocês que estão aí nas câmeras, eu quero falar uma coisa para vocês que é bem legal. Inclusive, se você for lá nas redes sociais do ISB, você vai ver que a minha corretora é uma corretora associada ao ISB. Paula, eu vou falar para você só explicar rapidinho antes da gente encerrar qual a importância e quais os benefícios que uma corretora de seguros que eu, proprietário da Bom Retiro, tenho no momento que eu me associo ao ISB, para até os corretores que estão aqui nos assistindo entenderem a importância do Instituto e como eles podem participar, né, se tem benefício, como que funciona. Bom, Léo, o Instituto, claro, ele tem vários objetivos, o Instituto trabalha em várias frentes, mas acho que o principal para o corretor, ele tem que entender assim, o Instituto é um canal de informação
de divulgação, da preocupação de fazer realmente com que o mercado cresça, né, da melhor forma correta, e trazer realmente a informação até a população, a todos. Então, o corretor, realmente, o benefício que ele vai ter, ele vai poder trocar experiências, ele vai ter informações, ele vai estar participando realmente, trazendo também suas dúvidas, como você falou, trazendo as informações que ele tiver também para... Porque eu entendo assim, nós trabalhamos em conjunto, é um ecossistema. Então, se todo mundo trabalhar em conjunto e se ajudar, para todo mundo vai ser melhor. Nós somos parceiros, nós não somos concorrentes do mercado. Então, o corretor realmente participando, ele vai estar também com várias outras, associados de várias atividades de seguros também, não só corretor. Então, é uma troca. Eu acho que isso que é o importante, é você estar ali junto com pessoas realmente que trazem conteúdo e que têm interesse, querem fazer essa troca para melhorar cada vez mais para todos nós. Acho que esse que é o nosso maior, intuito. Eu acho que esse é o benefício maior para quem nós temos aí, conosco. Complementando, as atividades que são comuns para todos, onde todo o mercado participa, está junto, conhece, acontece. Então, essa informação está sendo repassada para todos de uma forma assim, super automática. E quem nos acompanha, acho que tem gostado muito das matérias e materiais que a gente proporciona. Entretanto, para os associados em específico, e aqui eu já deixo um presente para você, não trouxe ainda, mas já deixo ele garantido. Bem lembrado, Carlos. E nós temos os novos associados que entraram agora, que eu acho que entraram mais uns 5, sejam bem-vindos os nossos novos associados, mas nós fizemos há 3 anos atrás, um pouco antes da pandemia, 4, um estudo de mercado muito grande, com mais de 600 empresas no mercado, de pequeno, médio e grande porte, indústria, comércio e serviços, perguntando para os RHs o perfil de compra dos produtos de benefício. E este estudo, ele é divulgado apenas para os nossos sócios, para os nossos associados. Então, é algo que você vai ter em mãos, onde você vai ter muita informação muito bacana a respeito de qual é o perfil do comprador e o que ele quer. Perfeito. Pessoal, então agora, recados dados. Se você é corretor e está nos assistindo aí, pode entrar lá no site do ISB, pesquisar, falar com o pessoal lá que eles vão super te atender e possibilitar a sua filiação também ao Instituto. E, para quem nos acompanha aí, muito obrigado, uma boa noite, um bom descanso.